aí, nação jovem, mais uma semana. Lembra? O tempo, correr atrás do vento, o que eu estou fazendo da minha vida, livro de Eclesiastes. Então, essa semana nós vamos continuar o nosso papo sobre Eclesiastes. Sabe por que eu comecei a falar sobre Eclesiastes? Eu não achei nenhum estudo legal sobre Eclesiastes. E eu comecei a praticar Eclesiastes na minha vida. Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele olha para trás e ele começa a falar assim: cara, será que valeu a pena? Você já teve esse dia que você ralou pra caramba, que você lutou pra caramba, que você moeu de trabalhar e você olhou para trás e falou assim: será que tá valendo a pena? Hoje eu quero terminar nosso estudo falando do capítulo 12, uma reflexão, que ele fala assim, ó, verso 1, capítulo 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham dias difíceis, que se aproximem os anos e que você dirá: não tenho satisfação neles. Eu tenho 40 anos e quando o cara faz 40 anos ele começa a pensar muita coisa, olhar para trás, olhar para frente e falar: cara, será que fiz certo? Será que eu fiz errado? O que eu fiz de errado? Esses dias eu fui jogar futebol com a turma da igreja. E ó, acredita, até os 18 anos eu fui jogador de futebol. Pode rir, não tem problema não. E jogador de futsal. E eu fui fazer um drible, cara, agora, esses dias no ginásio de esporte com os meninos, que pra mim era mato. Fazia esse drible todo dia. E eu pisei na bola, caí, saí rolando, eu rolei mais que a bola. E eu falei: o tempo passou. Então eu preciso avaliar como é que foi minha vida. É melhor que eu viva a minha juventude antes que eu olhe e fale assim: não consigo mais fazer o que eu fazia. Então vamos avaliar sobre isso. Ele começa falando o seguinte: lembre-se do seu Criador na sua mocidade. Para aí o que você está fazendo agora. Para. Você tem lembrado do Criador? Você tem lembrado o que Deus tem feito? Você tem lembrado o que Jesus fez? Você tem passado pelos lugares e tem feito a diferença na vida de alguém? Esses dias eu estava arrancando umas ervas daninhas lá do gramado, que eu tenho um mini gramado na frente da minha casa. Tocou meu telefone, 0015, sei lá. Falei: gente, será que eu tô devendo alguém? Será que é as Casas Bahia que tá me cobrando? Tô brincando, tô devendo ela não. E aí então, um cara falou assim: e aí, André, tudo bem? Aqui é o fulano. Fala, fulano. Eu tô aqui nos Estados Unidos. Eu falei: cara, legal, você lembra de mim? E eu fiquei assim processando. O nome dele é Guilherme. Cara, Guilherme, você foi meu aluno em 98, Guilherme. E o Guilherme tinha sido meu aluno em 98. Entrei na sala de aula, quinto horário, 9º ano, calorzão, sexta-feira, todo mundo lá chutando lixo pra cima, jogando papel de caderno. E eu: silêncio, gente! Sabe aquele professor, última aula da semana, não aguentando mais, um calor na escola, que Goiânia é o 3º lugar mais quente do mundo, não sei se você sabia, só perde para Cuiabá e para o sol, né? E aí tava lá naquele quinto horário, suando, e eu parei: para tudo! E eu comecei a falar de Jesus, cara. Eu estava dando aula de ciências, comecei a falar de Jesus. E eu fiz apelo para quem queria aceitar Jesus. E o Guilherme veio à frente e aceitou Jesus. E ele me ligou, cara, 20 anos depois, sei lá quantos anos depois: André, moro nos Estados Unidos, tenho uma banda, viajo o mundo inteiro falando de Jesus, já fui para China, Nigéria, sei lá, Cuba. E eu falei: poxa, Guilherme, que bênção, cara. E ele falou: cara, tudo começou porque um doido estava dando aula, subiu em cima da cadeira, deu um grito, mandou todo mundo parar e falou que Jesus amava a gente. E deu o sabão mais gospel, mais cristão que um professor já deu. Eu falei: caramba, uma semente na sala de aula que mudou a história de um cara que já viajou o mundo inteiro falando de Jesus. Então, primeira coisa, lembre-se do seu Criador, cara, nos dias da sua mocidade. Lembre-se, antes que venham dias difíceis. Vai para cima, vai com força, vai cheio de unção, mas prega com força, prega sem educação. Uma vez entrei com a galera num shopping e nós fomos ajoelhar e orar. E nós começamos a orar em silêncio, não fizemos barulho nenhum. A galera estava se perdendo naquele shopping, eu decidi pedir perdão pelos pecados daqueles jovens. E nós ajoelhamos e aí um guarda chegou para mim e falou assim: cara, você é o líder dessa gangue aí? Eu falei: eu sou. O que vocês vieram fazer aqui? É um arrastão? Eu falei: não, nós viemos orar. E eu falei assim para aquele cara: sabe o que você podia fazer? Você podia me algemar, você podia me prender, porque se o pastor dessa galera for preso, eu vou virar herói deles. Ele falou: cara, eu não vou te prender porque eu também sou seu irmão, eu te conheço, pastor, a paz do Senhor. Mas deixa eu te falar, prega com força, prega com objetivo, fala de Jesus na escola, fala de Jesus para seus amigos lá no futebol, na academia. Fala de Jesus,
lembra do seu Criador, lembra dele. Lembra do seu Criador, lembra do que ele está fazendo, lembra de que ele te amou primeiro, lembra que ele te aceitou do jeito que você é. Por favor, lembra dele. Segunda coisa, você precisa deixar um legado. Esse texto fala assim, ó, lá no verso 9 e 10. Além de ser sábio, o mestre também ensinou. Eclesiastes 12, 9 e 10. Conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou, colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar a palavra certa, que ele escreveu, o que era reto e o que era verdadeiro. A vida passa e você precisa deixar uma semente plantada. Você precisa deixar alguém pronto. Você precisa deixar um sucessor. Você sabe o que dá raiva às vezes? Quando eu viajo e eu não consigo voltar no domingo, eu ponho alguém para pregar lá na igreja. Minha esposa, os pastores, meus amigos lá da igreja. E eu chego e a galera fala assim, pastor, foi bom demais. Aí tem uns caras meio sem educação que falam assim, muito melhor do que você. E eu aprendi uma coisa, quando um líder sai, vai surgir alguém melhor do que você. Ora para surgir alguém melhor do que você na célula, alguém melhor do que você na Nação Jovem, porque você vai estar em outro lugar que Deus te colocou. Um líder seguro prepara pessoas melhores do que ele. Deixe um legado. Terceiro princípio, tema a Deus. Ele encerra lá o capítulo 12 falando, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Você quer o segredo para a vida? Duas coisas, Salmo 119, verso 9 e 10. Como pode um jovem guardar puro o seu coração, manter firme o seu caminho? E aí o salmista continua, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Duas lições que Salomão deixa encerrando o livro de Eclesiastes. Guarde a palavra, guarde a palavra, guarde os mandamentos, anda com a Bíblia, carrega a Bíblia, leia a Bíblia, fale da Bíblia, chore em cima da Bíblia, durma com a Bíblia. Segunda coisa, tema a Deus. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai temer a Deus. Não tem essa, eu não entendo a Bíblia, a Bíblia é muito difícil, essa versão é difícil. No meu tempo só tinha uma versão, quando eu era criança, versão corrigida. Aí estava escrito assim, ó, quando Jesus falava assim, cumprimente os irmãos com um beijo santo. Sabe o que estava escrito nessa linguagem antiga? Era assim, ó, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Cara, parece que está falando chinês, o que é isso? Entendi nada. Mas hoje tem a Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia Tim, Bíblia da criança, Bíblia dos vegetais, que o Bob, o tomate, Léo e o pepino. Tem Bíblia do Silas Malafaia para o empresário, Bíblia que já vem com a foto dele. Tem a Bíblia, esses dias eu comprei a Bíblia em ação, Bíblia em quadrinhos. Leia a Bíblia, guarde os mandamentos e tema ao Senhor. Para refletir, tarefa de casa da semana. Você vai ler a Bíblia mais do que você está lendo. Você vai ler a Bíblia todo dia, essa é a tarefa de casa. Depois você me manda um zap aí, me manda no meu Facebook aí, ó André, eu consegui. Você sabia que se você ler a Bíblia 3 capítulos por dia, 5 no sábado e 5 no domingo, você lê ela em um ano e você vai ser mais crente que você é? Ame a Bíblia, ande com a Bíblia. Tem uma menina lá na minha igreja, que ela é faixa preta de Taekwondo e ela fez um voto. Andar com a Bíblia a vida inteira. Não é um dia, um mês, 30 dias. É a vida inteira. Ela anda com a Bíblia, eu acho que tem uns 5 anos. A Bíblia colou na mão dela. E esses dias ela foi para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Estava com a Bíblia, deixou do lado do tatame, entrou, cumprimentou o adversário, deu um chute na cara da menina, a menina caiu, ela ganhou a luta, pegou a Bíblia e foi para casa. Anda com a Bíblia. Aí ela foi lá e pediu desculpa para o adversário. Anda com a Bíblia. Dorme com a Bíblia. Essa é a dica da semana. E, para encerrar, te pedir uma coisa. Assiste a gente aí no YouTube, Pastor André Torre. Clica lá, se inscreve no nosso canal. Facebook, PR de Pastor, PR André Torres. Curte a nossa página lá no Face, para você acompanhar tudo que a gente está fazendo. Toda semana eu posto um texto legal, dicas legais. E no Instagram, PR André Torres. Fica com Deus e viva o seu tempo.